Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Finalmente eu retornei do meu curso, eu fiquei de domingo até hoje, que é sábado no curso, mas finalmente eu retornei e durante o curso eu levei esse livro aqui, que é um livro que eu gostei muito, eu tô lendo vários contos aí todo mês, é um livro que é muito legal porque você não precisa ler um na sequência do outro, porque como eu disse, são contos, é a obra completa do H.P. Lovecraft. E como eu fiz um vídeo no final do mês passado, vocês vão se lembrar, envolvendo o H.P. Lovecraft e as conexões com a série Rick and Morty, principalmente a respeito do gato que aparece na série Rick and Morty, e lendo o livro eu encontrei um conto chamado Os Gatos de Ulthar, que eu acho que é muito relevante aqui para o canal, principalmente porque envolve não só gatos, como também a obra do H.P. Lovecraft, e é um conto bem simples e bem rápido, e eu queria fazer um estilo de vídeo um pouquinho novo aqui para vocês, e eu queria falar um pouquinho a respeito desse conto. Então, vamos lá! E galera, antes de mais nada, se vocês ainda não se inscreveram aqui no canal Triplo F, se inscrevam. Mais de 60% de vocês que eu sei que acompanham, que comentam e etc, ainda não se inscreveram aqui no canal, então se vocês pudessem me dar essa ajudinha, eu ficaria muito agradecido. E eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo, então se vocês gostaram desse estilo, comentem aqui se vocês querem que eu faça a respeito de outros contos do H.P. Lovecraft ou até outros contos de outros autores. Me digam que é um quadro que eu posso começar a fazer a cada 15 dias, a cada um mês, para vocês aqui no canal. Então vamos lá, o conto Os Gatos de Ulthar saiu em 1920 e é um dos contos favoritos do H.P. Lovecraft, que era um grande amante de gatos, ele gostava muito dos gatos. Eu sei que existem algumas controvérsias a respeito do H.P. Lovecraft, mas eu não vou abordar elas neste vídeo. Se vocês quiserem que eu aborde no futuro, digam aqui nos comentários também que eu tento abordar em algum outro vídeo, mas hoje eu vou focar somente no conto Os Gatos de Ulthar, que não faz parte da mitologia do H.P. Lovecraft, da mitologia do Cthulhu e dessas grandes criaturas. É um conto de uma fase anterior, onde ele se inspirava muito em outros autores, é uma fase mais focada no terror do que no terror cósmico, e ele teve uma fase bastante inspirada pelo escritor britânico Edward John Plunkett, mais conhecido como Lord Dunsay, se não me engano, esse é o nome do autor, e o H.P. Lovecraft gosta tanto desse conto que eu vou contar para vocês agora, que ele chega a citar o conto Os Gatos de Ulthar em outros livros da sua grande mitologia, mesmo que ele não faça parte diretamente dela. E caso vocês ainda não tenham assistido os vídeos das conexões entre Rick and Morty e o H.P. Lovecraft, eu vou colocar os vídeos aqui do lado, se não me engano foram 3 vídeos diferentes que eu já fiz até o momento. Mas agora vamos entrar de cabeça no conto Os Gatos de Ulthar. O livro começa com um narrador que não é nomeado em um período não identificado, e ele olha para o seu próprio gato e se lembra de uma antiga história que dizia que na cidade de Ulthar existe uma lei que proíbe que um gato seja morto. Obviamente hoje isso é um absurdo, porque existem leis contra a crueldade de animais e etc, mas em 1920 ainda não existiam essas leis, então realmente era uma lei curiosa que um gato não podia ser morto nesse vilarejo. Mas por que então a cidade de Ulthar, ou vilarejo de Ulthar, protegia tanto assim os seus gatos? A história dizia que um aldeão e sua esposa, moradores da cidade, matavam e torturavam todos os gatos da vizinhança. Qualquer gato que entrasse em sua propriedade ou até mesmo se aproximasse dela, desaparecia. Os moradores da cidade não confrontavam o casal por medo de possíveis retaliações, pois a pequena casa se escondia em meio a um terreno mal cuidado e o casal não parecia nada amigável. E o povo fazia de tudo para impedir que os seus próprios felinos se aproximassem da casa, e se o gato desaparecesse por algum motivo, eles já sabiam qual tinha sido o destino do gato, e os gritos e os barulhos que eram feitos à noite quando um gato desaparecia mostravam que o casal de idosos matava e torturava de uma forma extremamente cruel. E em uma determinada noite, uma caravana de viajantes aparece na cidade, e os viajantes vieram do sul, mas ninguém sabia de que lugar e nem para onde eles estavam indo. Mas esses viajantes faziam rezas e liam a sorte da população, além de mostrar símbolos estranhos e imagens de gatos em suas carroças. E junto com essa caravana misteriosa que ninguém sabia de onde tinha vindo, estava um pequeno garoto que era órfão porque ele tinha perdido o pai e a mãe para uma praga que tinha acontecido. E o único amigo desse garoto, que chamava Menes, era o nome do garoto, eu não sei se a tradução em português é a mesma tradução, porque o livro que eu li é em inglês, mas em inglês o nome é Menes,
E o único amigo dele, o único companheiro dele, era um pequeno gato preto que acompanhava ele para todos os lugares. Inclusive é dito que o garoto mais sorria do que chorava, mesmo com todas as tragédias da vida dele, justamente porque ele tinha o gato como grande companheiro. E depois de alguns dias na cidade, o Menes não consegue encontrar o seu gato e se desespera para tentar encontrá-lo, mas sem sucesso. O Menes finalmente vai para o mercado da cidade para perguntar para as pessoas se eles têm alguma ideia do que pode ter acontecido, e ele fica sabendo das histórias terríveis que o povo conta a respeito do casal. E quando ele descobre e tem certeza do destino do seu gato, o seu choro dá lugar à meditação e o Menes faz uma reza e joga uma maldição no casal. O poder do jovem é claro porque ele ergue os braços para o sol e ele começa a falar e o tempo se fecha com nuvens e criaturas começam a aparecer nas nuvens e o povo da cidade fica até assustado com o que eles estão vendo. E não só isso, ele estava falando numa linguagem ali que a população da cidade desconhecia. Então a caravana deixa a cidade para nunca mais retornar e o Menes vai embora sem o seu gato. E após a caravana deixar a cidade, uma coisa curiosa acontece, a população percebe que todos os gatos desapareceram também e se questionam a respeito das possibilidades. Os primeiros suspeitos, obviamente, são as pessoas da caravana, porque muitos gatos desapareceram, então eles acham que a caravana levou o gato com eles como forma de se vingar do que aconteceu com o órfão Menes. Mas nesse momento, um pequeno jovem da cidade diz que viu vários gatos indo em direção à casa dos idosos, andando devagarzinho e andando em círculos, inclusive, em volta da casa dos idosos. Mas a população não acredita, porque seria uma coisa muito estranha de acontecer, eles continuam acreditando que a caravana levou os gatos. Então a cidade inteira foi dormir sem saber o que tinha acontecido. E depois de uma noite de dúvidas e mistério, os gatos retornam como se nada tivesse acontecido. E o retorno dos gatos só confirmou a suspeita de que a caravana tinha levado os gatos, porque nenhum dos gatos que tinha entrado na casa ou tinha se aproximado da casa jamais tinha retornado com vida. E curiosamente, todos os gatos parecem satisfeitos e rejeitam a comida que seus donos colocam para eles. Mas a dúvida continua. Será que a caravana alimentou os gatos e deixou eles escaparem e por isso que eles estão satisfeitos e não estão comendo nada? E o povo continua se questionando o que pode ter acontecido naquela misteriosa noite que a caravana foi embora. E depois de uma semana, o povo da cidade, os caras do vilarejo, começam a perceber que as luzes na casa dos idosos não aparecem acesa, não se acende há mais de uma semana. E que, na verdade, ninguém via sinal dos dois idosos na cidade desde que a caravana tinha ido embora. Então, o mistério continuou por mais alguns dias, por mais cerca de uma semana, até que eles decidiram entrar na casa dos velhos para saber o que tinha acontecido. E 3 pessoas, que eu não vou citar o nome porque não tem relevância aqui para o vídeo, entram na casa dos idosos, derrubam uma fraca porta que segurava a entrada e descobrem a verdade. Quando eles entram, eles descobrem 2 esqueletos que foram consumidos até o osso. Eles tinham sido completamente devorados e estavam cheios de insetos ao redor. Então a vingança do Menes e dos gatos de Ulthar tinha sido tão cruel quanto o próprio casal. E depois que as histórias se espalharam e as autoridades ficaram sabendo dessa misteriosa história, a lei foi passada de que em Ulthar nenhum homem poderia matar um gato. Então, pessoal, esse é o conto Os Gatos de Ulthar. É um conto que eu gostei bastante, é um conto bem curto. Muitos dos contos do livro são bem maiores, muitos dos contos têm 20, 30, 40 páginas. Esse conto, se eu não me engano, não chega nem a 5 ou 6 páginas. É um conto muito curto mesmo, que vocês podem encontrar, inclusive, na internet para ler. E eu recomendo que vocês leiam ele na íntegra, porque vocês não vão perder muito tempo para conferir. É um conto bem legal, eu gosto bastante da forma com que o H.P. Lovecraft escreve, com que ele avança a história e a forma com que ele inclui esses mistérios. Vale a gente lembrar que em 1920 até 1950 era muito comum que jornais ou publicações em revistas e essas coisas trouxessem contos desse tipo. Então esse conto foi escrito para uma publicação como essa. É um conto bem curto, eles poderiam ser lançados em partes ou na íntegra, dependendo do tamanho do conto. E obviamente, por se tratar de um conto lá de 1920, vão existir algumas diferenças, vão ter algumas coisas estranhas, mas é um conto que eu acho que vale muito a pena. E eu tenho mais um conto, só que esse conto é bem maior, eu demorei um pouquinho mais para ler, mas eu tenho mais um conto planejado para fazer um vídeo para vocês. Então eu quero saber 2 coisas aqui nos comentários. O que vocês acharam do conto Os Gatos de Ulthar e principalmente o que vocês acharam do vídeo de hoje. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal.
Valeu e nos vemos em breve.